Se você chegasse numa farmácia e um farmacêutico te prometesse que existe um remédio que cura todas as suas dores, transforma todas as suas feridas e tudo aquilo que está te machucando de repente passa a não machucar mais, provavelmente você aceitaria, né? Então, eu gostaria de conversar com vocês hoje porque eu tenho uma coisa muito mais eficaz. Alguém veio e morreu por nós que tornou isso muito mais eficaz. Eu gostaria de conversar com vocês sobre isso. Então, pegue um café aí, se aconchega e vamos conversar sobre Jesus Cristo. Amém? E para começar a falar sobre isso, eu gostaria de falar com vocês sobre algo que me ocorreu esses dias. Hoje eu estava lendo o livro de Pedro e ali surgiu um questionamento, um versículo que marcou muito, chamou muita atenção, que é um versículo que Pedro fala que nós devemos estar sempre preparados para falar para os outros sobre aquilo que nos traz esperança. E na verdade eu nunca tinha pensado sobre isso, eu nunca tinha cogitado estar pronto para falar sobre aquilo que me dá esperança. Então, de repente, surgiu uma frase na minha cabeça que é da Bíblia, né? Uma frase bíblica que é trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. E eu me recordei que isso está no livro de Jeremias. E muitas das vezes da nossa vida, nós estamos numa situação onde nós não temos esperança. Nós estamos com dores que nos machucam muito, e aqui eu não estou querendo quantificar a dor de ninguém. Todo mundo tem suas dores, todo mundo tem suas aflições, mas é isso que eu gostaria de tratar com vocês. Ressignificar nossas dores e trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Mas antes eu gostaria de perguntar para vocês o que traz esperança para vocês hoje. Será que é um emprego, uma remuneração melhor, talvez a família de vocês, talvez um relacionamento? Mas é nisso que eu gostaria de tratar. Talvez algum dia nós vamos conseguir com que nossa esperança esteja 100% na vinda de Jesus Cristo. E nesse dia, quando nós pararmos de lembrar daquilo que nos machuca e começarmos a lembrar daquilo que nos dá esperança, nós iremos conseguir fazer muitas coisas belas. E abordando esse ponto, eu gostaria de trazer dois versículos, o primeiro é esse de Pedro e o segundo é de Lamentações mesmo, e trazer duas abordagens para nós. Uma abordagem mais física dos dias de hoje e uma abordagem mais espiritual. Para que nessas duas abordagens nós vamos conseguir, né, através do Espírito Santo, trazer esperança para a nossa vida de uma maneira melhor. Amém? E hoje, quando eu estava lendo esse livro de Pedro, eu imediatamente me lembrei, né? Me fiz essa pergunta, o que traz esperança para mim? Eu me lembrei de dias difíceis, onde a minha esperança foi guardada no Senhor. Mas aí que está, a minha esperança foi guardada no Senhor, não porque Jesus Cristo virá. E é até um pouco chato para um cristão dizer isso, né? É muito difícil a gente, na nossa rotina, tirar um pouco a cabeça da nossa rotina e lembrar que Jesus Cristo virá, lembrar que essa vida é passageira. Mas a verdade é que nossos pensamentos, nossas rotinas, elas nos cercam e elas nos afundam e nos tiram a liberdade de pensar em Jesus Cristo. Mas o pensamento que vinha na minha cabeça quando eu falava sobre o Senhor me dar esperança, era um pensamento que se encontra nas Lamentações de Jeremias, né? Eu falei Jeremias, mas é Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, no versículo 20 e 21. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. E mais para frente ele fala, minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Ali no livro de Lamentações, ele está falando sobre a devastação que ocorreu em Israel, sobre como a alma dele estava angustiada, por isso mesmo Lamentações, ele se lamentando com o Senhor, não murmurando, mas se lamentando sobre aquilo que vinha acontecendo em Israel. E então ali ele fala que ele colocaria a sua esperança no Senhor Jesus Cristo, né? Ali ele fala que ele colocaria a sua esperança no Senhor. E ali ele consegue discorrer sobre a esperança vindoura de Jesus Cristo, a esperança vindoura no Senhor, né? E temos dois tópicos a serem abordados aqui. Como eu disse, eu já estou no primeiro, tratando com vocês sobre a esperança nessa terra, nessa vida ainda, né? A esperança no Senhor de que tudo vai ficar bem. E na verdade não tem nada de errado em nós colocarmos a nossa esperança no Senhor nessa terra que tudo vai ficar bem. Se vocês lerem o livro de Salmos, certamente vocês vão ver Davi no meio das suas aflições, né, no começo, falando sobre que a esperança dele está no Senhor, que ele colocaria a esperança dele no Senhor, que o Senhor nunca nos desampara. E essa é a verdade. Se não colocarmos as nossas esperanças no Senhor, nós iremos colocar em quem? Porém, existe uma esperança muito maior. Após a vinda de Jesus Cristo, após a ressurreição, existe uma esperança muito maior.
Mas antes de discorrer dela, nós precisamos falar um pouco sobre essa esperança terrena, um pouco sobre essa esperança de que tudo vai ficar bem em meio à dor, de que nós temos um Deus bondoso e misericordioso que, apesar dos nossos pecados, Ele cuida da gente e Ele nos transforma para que nós não padecemos, né? Vamos cair em tentações e aflições por conta de alguns pecados nossos, por conta de algumas coisas que ocorrem na nossa vida, dores de perda, dores materiais. Essas coisas todas, elas nos afogam, mas a nossa esperança deve estar no Senhor. Então esse é o primeiro convite que eu gostaria de fazer para os irmãos. Eu gostaria de fazer esse convite para a gente colocar a nossa esperança em Deus nos momentos de angústia da nossa vida. Realmente é muito difícil colocar um momento de angústia, por exemplo, uma dor de uma perda, a gente colocar a nossa esperança em Deus e saber que tudo vai ficar bem. Mas na Bíblia ocorrem diversas passagens que diz que Deus não nos desamparará, que Deus estará conosco, e Deus nos acompanhará no meio dessa caminhada. Talvez não como nós imaginamos, porque às vezes nós imaginamos que Deus deve tirar a nossa dor a todo custo e nos livrar daquilo, mas a dor é um aprendizado. Os momentos difíceis, o caos é um aprendizado para nós. E quando nós olhamos de uma outra perspectiva, nós vemos que a esperança nossa é em Deus, né? E isso me surgiu outra pergunta, porque eu vim para o livro de Jeremias, de Lamentações, eu li sobre essa esperança que nós devemos ter em Jesus Cristo, no Senhor, aqui na terra, para Ele nos tratar, para Ele melhorar nossas aflições. Mas aí eu pensei, o que será que Pedro estava falando sobre a esperança que nós devemos ter, sobre nós trazermos a memória, né? Nós sempre estarmos prontos para falar sobre a esperança que nós devemos ter, né? Sobre o que nos dá esperança de acordar num dia chuvoso, sobre o que nos dá esperança de levantar após muitas coisas difíceis na nossa vida. E ali eu comecei a me questionar como eu poderia fazer para mudar aquela esperança que antes estava apenas no Senhor Jesus Cristo nessa vida, para uma esperança que está na volta do Senhor, né? Aquelas pessoas que esperam, mas também apressam, né, a chegada do Senhor. E eu acho que essa frase diz muito, né, esse versículo. Nós devemos esperar com a esperança de que o Senhor está cuidando de nós, mas nós devemos apressar a volta dele. Porque uma frase que eu ouvi esses tempos, que eu li num livro, é que para as pessoas que não confiam no Senhor, para aquelas pessoas que não são filhas de Deus, essa é a melhor vida que elas terão. Isso é muito triste de se pensar, porque essa vida não é a melhor vida que nós devemos ter. A melhor vida que nós devemos ter é na eternidade, com o nosso Pai, com o Senhor Jesus Cristo, contemplando a glória de Deus, né? Então eu comecei a me perguntar como que eu poderia fazer, que pensamentos que eu poderia gerar para mudar em mim aquilo que traz esperança, para transformar aquilo que traz esperança na minha vida, para eu começar a mudar a forma com que eu pensasse, para que as dores que antes eram gigantescas passassem a diminuir e serem transformadas. E eu comecei a me recordar de momentos da minha vida onde a minha esperança estava lá embaixo, onde eu estava muito mal, né? É muito natural, muito comum que na hora do luto, na hora da morte, porque a morte é o suprassumo dos sofrimentos da nossa vida atual, as pessoas sempre citam Deus ali. E isso não é por acaso, porque quando não existe mais nenhuma opção, quando não existe mais nenhum jeito, a quem nós iremos recorrer? Nós iremos recorrer à eternidade. E o problema talvez é que nós ainda não acreditamos que não existe nenhuma opção. Talvez nós ainda não caímos na real que não existe nenhuma opção, mesmo para nós que estamos vivos, mesmo para nós que estamos aqui na Terra vivendo intensamente, não existe nenhuma opção para nós também, a não ser a eternidade. E na verdade a morte não é o suprassumo dos sofrimentos, mas o início das glórias, o início das felicidades. Então é muito legal falarmos sobre isso. Aí você vai virar para mim e você vai falar, Dylan, é muito legal nós falarmos sobre isso. É muito legal nós teorizarmos sobre isso. Mas como nós vivemos uma vida, como nós vamos fazer para viver uma vida onde nossa esperança está na volta de Jesus Cristo? Como nós vamos viver uma vida onde aquelas dores que mais machucam nossa alma, elas irão ser diminuídas, né? Porque a Bíblia também fala que a dor ela é uma preparação para a glória vindoura. A dor ela nos prepara. Então, em nenhum momento a dor ela vai deixar de existir. Mas o convite de Jesus é entrar no meio da dor, entrar no meio do caos com você e perpetuar-se no caos. Entrar no meio do caos e fazer com que aquele caos chegue um momento, e isso aconteceu na minha vida,
onde eu fiquei com medo de sair daquela terra de dores que eu estava vivendo, porque aquela terra de dores me trouxe um relacionamento com Deus que eu nunca tive antes. Aquela terra de dores onde eu estava muito mal, me trazia uma dependência total de Deus. E essa terra de dores é a mesma terra de dores que nós encontramos no luto, de um velório, por exemplo. Aquele local onde nós não temos ninguém mais a depender, a não ser de Deus. Então, é isso que eu gostaria de tratar. É nesse ponto que eu gostaria de chegar. Porque nós iremos modificar nossas expectativas e nós começaremos a viver uma vida onde nossa esperança está na volta de Jesus Cristo, quando nós entendermos que essa terra aqui, ela é passageira. Quando nós entendermos que nós dependemos de um Senhor soberano, quando nós entendemos que nós temos um Pai que cuida de nós, que é bondoso para conosco, e quando nós entendemos que aquilo que iremos comer, aquilo que nós iremos vestir está nas mãos de Deus, e nós devemos entregar para eles as nossas dores. Ontem eu estava fazendo uma pregação e ali eu deixei como tema entregar os seus fracassos para Deus. Eu deixei como tema Pedro entregando o fracasso dele para Deus, o fracasso dele achar que ele conseguiria se sacrificar por Jesus por conta própria. E o interessante de entregar os nossos fracassos para Deus é entregar tudo aquilo que nós tínhamos de ruim, que nós temos de ruim, mas tudo aquilo que também nós achávamos que era virtude, e na verdade não é. Entregar os nossos talentos, os nossos potenciais e entregar também as nossas dores, as nossas feridas, os nossos fracassos, aquilo que nós, no nosso íntimo, mais se questionamos do porquê aconteceu dessa maneira, do porquê foi dessa maneira. Então, trazendo tudo isso à tona, nós devemos ter uma nova maneira de pensar, pois já não somos nascidos na carne, nós somos nascidos no Espírito. E talvez, se você não seja nascido no Espírito, eu te convido a pensar de uma maneira que você comece a nascer no Espírito, onde você queira mais por Jesus, onde você pelo menos tenha essa dúvida, da onde está a sua esperança? Será que a minha esperança é a esperança verdadeira? Será que eu estou indo para o caminho certo? O que será que eu posso fazer para entender mais sobre esse amor de Jesus que tantas pessoas pregam e falam que é sensacional? Porque eu nunca senti esse amor. E a verdade é que esse amor está muito perto, mas realmente, com o mundo de hoje, com as doutrinas, com as religiões que nós estamos aplicando, doutrinas de performance, doutrinas de falar sobre Deus, um Deus irado, um Deus só de justiça, Então é um mundo muito polarizado, um mundo onde ou Jesus é amor ou Jesus é justiça, mas nunca Jesus é aquele que está no nosso lado. Então eu gostaria de fazer esse convite a buscar a memória aquilo que nos traz esperança, agradecer a Deus aquilo que nos traz esperança. E certamente que se você estiver num momento da sua vida onde está numa depressão tremenda, onde está sem forças para se levantar, eu peço que você busque a memória aquilo que te traz esperança. Obviamente que é muito difícil esquecer daquelas coisas que estão nos machucando, mas lembre-se daquilo que está na frente, que traz esperança. E mesmo que não tenha nada na frente bom que nos traz esperança, leve um pouco mais para frente, onde o suprassumo dos sofrimentos, que é a morte, nos trará uma esperança em Jesus Cristo. Então, hoje, se de repente está tudo dando errado na sua vida, se de repente está tudo incorreto, se você está com uma dor muito grande, eu tenho um convite para você, eu tenho um remédio que pode aliviar a sua dor e certamente vai aliviar a sua dor. É um remédio que se chama dependência total de Jesus, dependência total de Deus e encontrar a sua esperança nele. Então, eu gostaria junto com vocês de fazer um desafio de ler um pouquinho dos Salmos, alguns livros dos Salmos, pelo menos um capítulo de Salmos por dia, para entender ali que no meio da esperança o Senhor é meu pastor e nada me faltará, para primeiro entender que a nossa esperança na terra está no Senhor, que a esperança de que nós seremos bem-aventurados está no Senhor. Depois também, mesmo entendendo que com Deus na nossa vida nós teremos momentos difíceis, nós também entenderemos que nesses momentos difíceis talvez a nossa alegria seja muito maior. Eu não estou falando de uma alegria apenas de sentimento, mas uma alegria de entender que naquela dor nós tivemos um relacionamento com Deus muito maior do que tudo o que poderia acontecer na nossa vida. Amém? Então, com esse desafio lançado, eu queria que os irmãos pudessem ler a Bíblia, ler Salmos e entender ali aonde está a nossa esperança. E que os irmãos se questionassem essa semana aí, qual é a esperança que você tem colocado na sua vida? Aonde está realmente a sua esperança? E quem sabe mais para frente também se questionar,
Quando será o dia que a minha esperança estará totalmente voltada para a glória do Senhor, a glória vindoura, né? E é muito bom nos libertarmos das esperanças terrenas. E é isso que nós devemos buscar. Então, trazendo a mensagem de Pedro, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão, respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então que nossa esperança esteja voltada em Jesus Cristo, que nossos amores estejam voltados para Jesus Cristo, que nossos ídolos sejam tirados de fora e nós consigamos ir para Jesus Cristo, pois Ele é a fonte da nossa esperança. Amém? Então eu acredito que é uma coisa de se pensar. Eu posso instigar vocês a se refletir nisso, mas se vocês não pararem para pensar um pouco sobre o motivo, o que te traz esperança, tá, eu não vou conseguir fazer nada. Então coloque no Senhor, fale com o Senhor: Senhor, me ajude a ter a esperança no Senhor nesta terra e acima disso, me ajude a ter esperança na terra vindoura. Pegue as minhas dores, pegue as minhas feridas, ressignifique elas, Deus. Transforme elas, Jesus. Eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso ser restaurado. Amém? Então, eu gostaria de compartilhar essa mensagem com vocês. E se vocês tiverem alguém para compartilhar essa mensagem, se vocês acharem que alguém está passando por uma dor, fale com eles, compartilhe esse vídeo trazendo a razão pela qual nós devemos ter esperança, que é o Jesus Cristo. Amém? Um abraço para vocês e uma excelente semana para cada um.